Boa noite, pessoal. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui o estudo do capítulo 11 e daí terminamos ele. No último vídeo a gente viu que os corpos das duas testemunhas eles vão estar pendurados em praça pública, né? Eles não vão ser enterrados. E no Oriente Médio, não enterrar alguém quando morre é um dos maiores insultos que tem. Então, não enterrar eles vai ser para mostrar que realmente são bem odiados, tá? Então a gente continua a partir daí. Versículos 9 a 10, no capítulo 11. Durante 3 dias e meio, alguns de todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para os seus corpos e recusarão o seu sepultamento. Os habitantes da terra se alegrarão com eles e celebrarão enviando presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que vivem na terra. Então a mídia vai mostrar a morte deles, né, para que todo mundo possa ver. E hoje em dia mesmo, as celebrações da morte de um grande inimigo deles são assim. Eles se presenteiam, fazem feriado, é toda uma comemoração. Só que isso também vai mostrar o quanto essas pessoas estão depravadas, né, sem amor no coração, o quanto de ódio eles nutrem pelos cristãos. Versículos 11 e 12. Mas depois dos 3 dias e meio, o sopro de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram de pé. E o terror tomou conta daqueles que os viram. Então ouviram uma grande voz vinda do céu que lhes dizia: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Tô com a garganta toda. Então, o possível motivo do terror que sentiram, porque devem ter pensado que vai ser hora da retaliação, né? Tudo que fizemos para eles a gente vai receber. Só que eles subiram para o céu do mesmo jeito que Jesus, nas nuvens, para todo mundo ver. E aí veio a retaliação. Versículo 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade desabou. 7.000 pessoas morreram no terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, 7.000 também é o mesmo número de quando Elias estava fugindo de Jezabel e pensou que era o único servindo a Deus. Só que Deus disse que ainda haviam outras 7.000 pessoas. E as pessoas que sobreviveram deram glória a Deus. O terremoto foi em Jerusalém, onde as testemunhas estavam. E a maioria das pessoas em Jerusalém são os judeus. Então, pela primeira vez, os judeus vão estar começando a abrir seus olhos, né? Percebendo que tudo que as testemunhas falaram durante os 3 anos e meio era real. Que Jesus é o Senhor, é o Messias, é o Filho de Deus e agora está ali a prova. Se o arrebatamento já não foi o suficiente, né? Só que também poderia ser ali um ponto que o arrebatamento seria só no fim, porque Jesus vem, todo olho verá, né? Então já deviam ter aberto os olhos antes, mas é um ponto meio fraco para isso. Então agora o anticristo ele precisa acabar com isso, né? Como agora os dois que ficavam em seu caminho se foram, ele entra no templo e se autoproclama Deus. Isso é o meio da tribulação. Versículo 14, o segundo ai já passou, o terceiro ai está chegando em breve, né? Então o terceiro ai vai começar a segunda parte da tribulação. Versículo 15. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes gritando no céu: o mundo agora se tornou o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então agora que a última trombeta foi tocada, a segunda parte da tribulação começa, a grande tribulação. E é onde o processo de redenção, né, da terra, né, tudo da humanidade termina. Começou 2.000 anos atrás, quando Jesus veio, pagou pelos pecados, morreu, ressuscitou, e agora ele redime a terra e julga os mortos. E a gente viu anteriormente que a última trombeta ela dura, além de, né, só iniciar a segunda metade, ela vai até o final, até o julgamento do trono branco. Onde, né, os mortos foram julgados, os justos recompensados, Satanás jogado no lago de fogo, junto com o anticristo, falso profeta, os descrentes, enfim, né, e o plano de redenção finalizou. Versículos 16 e 17. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que era e que hás de vir, porque tomaste para ti o teu grande poder e reinou. Aqui eu vi pastores e versões da Bíblia mostrando que essa parte "e que há de vir"
não existe nos textos originais, mesmo que a Bíblia King James traduz, né, literalmente tem lá. Pode ser que botaram a explicação, né, seria que na Bíblia King James eles colocam isso porque automaticamente tu já pensa que sempre acompanha o passado, presente e futuro nessa frase, né? Que Deus é sempre conhecido como que foi, que é, que há. Mas aqui só no presente e no passado, não no futuro. Por quê? Porque ele já não é o Deus que há de vir, porque ele já finalmente veio. Agora ele está, né? Aquela oração, venha a nós o vosso reino, finalmente está sendo atendida. E os reinos desse mundo, né, os quais Satanás tem governado, vão se tornar um só, o reino de Deus e do Messias Jesus. Então ele precisa assumir seu poder para, né, expulsar Lúcifer. Mas, a princípio, fica aí. Possivelmente todas as versões devem ter esse que há de vir. Versículo 18. As nações ficaram cheias de ira, mas agora chegou a hora da sua ira. É hora de julgar os mortos e recompense os seus servos, os profetas, bem como o seu povo santo, e todos os que temem o teu nome, do menor ao maior. É hora de destruir todos os que causaram destruição na terra. Uma vez a gente falou sobre o julgamento das obras lá no vídeo do capítulo 5, 9 a 14. E que o arrebatamento teria que ser antes para esse julgamento de obras ocorrer durante a tribulação, para definir as recompensas para o milênio. E aqui esse julgamento de obras está acontecendo, porque tem recompensas, porque o julgamento de pecados é o do trono branco. Tá? Então aqui 5 coisas vão acontecer. As nações ficam furiosas, vai fazer elas querer lutar contra Deus, seu povo, perseguir. A humanidade sempre teve a tendência de se rebelar contra o divino, né? E agora vai ser como nunca antes. De certa forma, nada muda. Segundo, Deus derrama sua ira. Terceiro, os mortos são julgados. Quarto, os justos são recompensados. Deus é justo. Para ser justo, precisa fazer os dois, punir o pecado e recompensar a justiça. E quinto, vai destruir todo mundo que destrói a terra. Então, não vai ser ali um processo imediato, mas ao longo de um processo, né, a recompensa dos justos é reinar com Cristo, o julgamento apenas lá para o trono branco, depois. Então, deixa implícito que vai ser um processo, né, até antes da eternidade. Versículo 19, ainda dá um tempo. Então, no céu, o templo de Deus foi aberto e a arca da sua aliança pôde ser vista dentro do templo. Relâmpagos brilharam, trovões estrondearam e rugiram. E houve um terremoto e uma terrível tempestade de granizo. O tabernáculo do Antigo Testamento era igual ao do céu. Hebreus 8:5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra do que há no céu. É por isso que Moisés foi avisado quando está prestes a construir o tabernáculo. Cuide de fazer tudo de acordo com o modelo que foi lhe mostrado no monte. Então a Arca da Aliança ela foi posta no Santo dos Santos, que é a parte mais ao fundo, onde ninguém podia entrar, e sempre simbolizava a presença de Deus, do trono, né, do julgamento de Deus, onde Deus estava. Por isso ninguém podia entrar, com uma exceção, o alto sacerdote no dia da grande expiação, né, o sumo sacerdote, enfim, e apenas ele, e apenas nesse dia, para, né, respingar sangue nela, e o trono então se tornava num trono de misericórdia, significando que os pecados foram perdoados e não teria punição. Então, a arca ser mostrada significa ser acesso. Significa que a misericórdia vai vir para o crente. Mas os que não aceitaram Jesus não vai ter o sangue dele. E o trono de julgamento continua assim. Então, finalizamos por aqui. E o próximo vídeo vai ser um capítulo especial. Agora que a gente chegou aqui, vai ter um episódio especial falando sobre as teorias de um arrebatamento no meio da tribulação. Já deixo avisado que vão ser teorias... Depois de todo esse estudo, eu vi que são teorias um pouco fracas. Mas vamos ver elas igual, tá? Certo, pessoal? Deus abençoe e até o próximo vídeo.